Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula. Na aula passada nós falamos um pouco do comportamento seu, antes de ser supervisor, como você deve se comportar no posto, como deve ser as suas amizades, como deve ser o seu grau de intimidade, a postura que você deve colocar dentro do seu posto de trabalho, algumas dicas para você já ir praticando, essa parte aí do que você aprender nesse curso, você está praticando dentro do posto, através dos seus relatórios, através de como você falar com os vigilantes, que tudo isso você vai aprender aqui, comportamento, a parte de liderança, você já vai poder aplicar como vigilante enquanto você aguarda a sua promoção. Esse módulo agora, nós vamos falar do comportamento do supervisor, você já promovido. Aqui, já em diante, a gente já começa a falar já você como supervisor, como você deve se comportar. E esse módulo, ele vai falar agora da postura do supervisor, que é algo muito importante, e vamos à tela. Postura do supervisor. O supervisor representa a empresa e a sua conduta é pautada no exemplo. Afinal, o exemplo ele vem de cima, e acredite, isso facilita o seu trabalho. Como não respeitar os comandos de quem executa a sua função de forma exemplar? Esse é um pilar muito importante, o respeito. Ele vem de uma admiração. Eu tive chefe que eu admirava e tinha ele como exemplo a ser seguido. E hoje, como amigos, fico constrangido se não chamar de senhor. Isso é respeito. Foi algo construído, não exigido. Nasceu de uma admiração. Nesse módulo aqui você está aprendendo sobre postura do supervisor, e a postura do supervisor não é aquela postura de como você deve ficar em pé, com a mão para trás, etc. É a sua postura como o chefe, é a postura como líder, é o exemplo, é o que eu vejo na minha frente. Eu vejo o quê? Eu vejo um chefe ou eu vejo um líder? Então essa postura você tem que focar nela. E essa postura ela vem baseada em várias coisas, várias condutas que você executa dentro do contrato. Por exemplo, imagine que o seu supervisor, ele manda você fazer uma coisa, mas na hora que ele tem que fazer, ele não faz aquilo que ele mandou você fazer. Por exemplo, ele coloca você numa portaria e fala, aqui só pode entrar se tiver com crachá. Aí, de repente, o supervisor está ali com você, ali, batendo um papo, e você fala, supervisor, você segura aqui para mim no banheiro rapidinho, e quando você chega, passa um cara sem crachá. Aí você pergunta ao supervisor, o cidadão entrou sem crachá, o senhor viu? Eu já vi ele aqui e tal, por exemplo. Aí, já caiu no conceito. Por quê? É o chamado aí moral de cueca, O pessoal que é do exército já ouviu falar muito disso. É você falar o que deve ser feito, mas você mesmo não faz. Então, essa pessoa, ela não tem o respeito. Isso aí é só um pequeno exemplo, tá? Tem vários outros exemplos aí, inclusive comportamentais, questão de respeito com as pessoas, você não ser aquela pessoa que está o tempo todo com as canjicas abertas, rindo de qualquer coisa, rindo para todo mundo, Lógico, você não vai ser aquela pessoa mais educada, ranzinza, mas tem cara que acha graça de qualquer coisa, vive brincando no posto e às vezes não controla nem o seu tom da gargalhada. Isso aí, cara, é muito importante. Evite até brincadeiras, cara. Evite brincadeiras. Quando você estiver no posto, só você e o vigilante, e de repente você fazer uma brincadeira com ele ali, uma coisa assim, sadia, até que é válido, Que gera aquele laço que é importante, afasta um pouco aquele negócio aquela distância, Na verdade não afasta, aproxima mais você do vigilante, que isso é muito importante, essa aproximação, mas é uma aproximação com respeito. Como eu disse aqui, eu tinha um chefe que eu admirava ele, eu admirava ele pela conduta dele. Ele é um cara que eu procurava ele quando eu tinha dúvida, ele tinha resposta. E muitas vezes ele me mostrava como fazer, porque o líder é assim, ele tem que chegar e mostrar como que faz. Então assim, cresceu um respeito. E eu sempre chamava ele de senhor. E depois a gente acabou ali, mas a amizade continuou. E ele falava assim, não precisa me chamar mais de senhor. Eu falava, cara, infelizmente eu não consigo. Pode ser que um dia, a gente tentar forçar, mas no momento eu não consigo, porque tem uma parede aqui, tem um bloqueio que é o respeito, a admiração. Então, o respeito, quando ele vem através de uma admiração, é um respeito assim, sucinto, é natural, é verdadeiro. E é isso aí que a gente tem que correr atrás, de ter o respeito da nossa equipe, e não o temor. O temor não adianta, o temor não ajuda em nada, o temor gera custos. Beleza? Por que gera custo?
aquele cara ali talvez ele não vai querer trabalhar com você, cara. Ele não vai querer trabalhar com você, ele vai aprontar e você vai acabar tendo que punir ele e ele vai ter que acabar sendo suspenso. Suspensão é uma coisa que pode resolver o caso da pessoa melhorar. E eu vou dizer aqui para você, né, fala suspensão, o cara já pensa um monte de coisa na cabeça dele. Então, você que está entrando nessa área de gestão, entenda uma coisa, disciplina faz parte, tá? Faz parte. Eu vi um cara que ele trabalhou comigo desde o começo da empresa, eu trabalhei nessa empresa 13 anos. Desde o começo ele estava lá. Era um ótimo profissional, ele passou por várias fases. Ele era um ótimo profissional. E depois de um bom tempo mesmo, assim, 5 anos depois, ele passou a ser um mau profissional. Mas bem mal mesmo. Eu não sei se ele estava passando por algum problema pessoal, eu sei que ele mudou totalmente, cara. Ele era uma pessoa de um padrão, ele ficou um padrão muito ruim e a empresa começou a bater nele. Bater é o jeito que a gente fala, né? Começou a aplicar a disciplina dele. Ele tomou ali uma advertência, primeira verbal, depois ele tomou uma advertência por escrito, depois ele tomou uma suspensão de 3 dias, depois tomou uma suspensão de 5 dias, a empresa tirou ele, colocou na reserva, e lá ele tomou a de 5 dias, e depois ele tomou a de 7 dias. Depois de 7 dias, aonde eu trabalhava, não tinha mais punição. Era justa causa. Só que ele parou na de 7 dias. Eu acho que aquilo ali deu um baque nele, que ele falou assim, agora eu tô num problema aqui, eu tô num jogo, e eu tô prestes a perder. E ele melhorou, cara. Ele melhorou de um jeito tão grande, que ele foi promovido. Ele foi promovido. E para você ver que as empresas, ela não tem intenção de prejudicar o cara, ela só quer que o cara faça o serviço dele. Só quer que aquele funcionário, né, faça o serviço dele, seja ele mulher ou homem, né, o funcionário ali, que eu falo vigilante, né, vigilante, feminino ou masculino, a empresa quer que ele execute o seu serviço da melhor forma possível. Esse profissional melhorou e ele foi promovido a inspetor. E ele está como inspetor até hoje, eu já saí da empresa, ele continua lá e ele é um excelente profissional, Ou seja, a punição salvou esse cara. A maioria, a intenção da punição é isso. É chegar pro cara e falar, amigão, ó, você errou, tá? E tô aplicando essa punição aqui para você no intuito de que você melhore, certo? Você vai assinar aqui porque você errou e a gente não quer que você erre mais, beleza? É aqueles trâmites, né? Que depois a gente até fala sobre isso aí, de como você aplicar a suspensão, o que você deve fazer. Onde eu trabalhava, muitos profissionais não assinavam a suspensão. 99% das disciplinas que eu aplicava, eu trazia assinada. Como eu disse também, obviamente, tem aqueles profissionais que já querem sair, está feito tudo de caso pensado, passo a passo, já está sendo até orientado o que eles devem fazer para poder sair, esses aí não assinam mesmo. Mas quando o profissional ele erra, você tem que mostrar para ele o erro dele e falar, olha, você não vai assinar? Porque é o seguinte, quando você assina aqui para mim, você está mostrando para mim que você errou, que você reconheceu o seu erro e que você não quer errar mais. Eu vou entender isso, porque errar todo mundo erra, até eu erro. E eu vou pegar esse documento e vou guardar. Se você não assinar, eu vou entender que a nossa conversa aqui não valeu de nada. A maioria vai assinar se o cara é um profissional, gosta do trabalho dele e quer continuar trabalhando. Beleza? Vamos em frente. Como supervisor, você deve sempre se lembrar de manter uma postura exemplar. Você sempre será observado, tanto pelos funcionários quanto pelos clientes. Seja educado, porém discreto. Dentro do contrato, nada de demonstrar intimidade com brincadeiras. Foque na rotina diária e no que você tem que fazer no posto. Tempo é dinheiro. Se perder tempo, pode deixar de fazer algo importante na visita do posto. E aqui, como eu disse, né, você como supervisor, aqui logo já começando aqui, né, nessa parte aqui, você tem que manter uma postura exemplar. Você sempre será observado, tanto pelos seus funcionários,
quanto pelos clientes. E quando eu falo clientes, né, geralmente você pode pensar que cliente é aquele responsável pelo contrato a qual você vai conversar com ele. Não, clientes são os funcionários da empresa. Se você tem vigilante no supermercado, o caixa, a moça da limpeza, o gerente, o encarregado, todos os profissionais ali são os clientes. Então você nunca deve se esquecer disso. Quanto mais os contratos têm câmeras e as pessoas gostam de pegar coisas erradas desses profissionais assim, que são líderes. Gosta de pegar e tirar videozinho, daqui a pouquinho você está aparecendo lá, passa uma moça bonita, você não resiste e você acompanha ela com os olhos. Aí a câmera filmou, o rapaz lá que embala lá viu, a moça lá da recepção percebeu, ficou feio para você, pior ainda, seu vigilante viu. Aí você cai no conceito, aí você vai chegar para conversar com ele tá barbudo. Aí na hora que você chega ele já tá com um sorrisão para você. Gostosa, né, supervisor? Você vai falar o quê? Ele pegou você numa situação complicada. Passou uma mulher bonita e você acompanhou ela com os olhos. Você não teve uma boa postura. Ele está todo errado no posto, você vai chamar a atenção, ele já mostra que você errou. É feio. Então o supervisor ele não deve se esquecer que você é observado o tempo todo. Você não percebe, mas as pessoas estão olhando para você. Você chega, o pessoal já olha e fala, aí, chegou o chefe do guarda. Ó, chegou o chefe do vigilante. Aí o cara olha para você, já olha para o vigilante. Ih, chegou seu chefe. Assim, cara, essa comunicação acontece realmente. Então você tem que prestar atenção na sua postura, na sua conduta o tempo todo. Dentro do contrato, nada de demonstrar intimidade e brincadeira o tempo todo. Aí você chega lá no vigilante, e aí, pá! E aí, pá! Isso não existe, cara. Tem que ter uma ética comportamental. Tem que ter um comportamento de líder. Isso aí, esse negócio de tapinha, soquinho, isso aí é para seus amigos no futebol, na sua casa, etc. Esse tipo de intimidade exagerado, isso aí distancia você do líder, do supervisor, distancia, te coloca mais na posição do vigilante ou até menos. Porque tem vigilante que não se cumprimenta assim, chega pro parceiro aí, tudo bem? Aperta a mão, segura firme, né? É assim que se faz. Não soquinho, etc. E digo mais, nada de chegar no posto, aí tem lá a cliente bonitinha que sempre te recebe com um sorriso, e quando eu falo cliente, repetindo aqui, não quer dizer o responsável, mas pode ser a moça da recepção, lá vai você querer dar 3 beijinhos na moça, né? Cumprimentar com um beijinho no rosto. Aí o vigilante olha aquilo e fala assim, ó, isso não é um exemplo. Então nada de intimidade, né, exacerbada, nada de intimidade ao extremo. Cumprimente as pessoas, seja educado, seja gentil, né, isso é importante, mas nada de exageros. Isso aí não combina com o supervisor, ok? Então quando você for ao posto, você foque na sua rotina. Você pode até criar um checklist para você do que você tem que fazer no posto. Eu sempre falava para quando eu ia treinar um supervisor, né? O treinamento do supervisor na maioria das empresas é você apresentar o contrato para o novo supervisor. E ele vai ter que desembolar, cara. Ele vai ter que correr atrás e muitas vezes quebra a cabeça, muitas vezes ele acaba saindo. Eu falava, porque eu observava muito que eu trabalhava no departamento de escolta e eu vi os supervisores sempre extremamente estressados, sempre extremamente com problemas psicológicos de verdade. As pessoas iam na nossa sala lá da escolta desabafar, porque a escolta, quem conhece a rotina de escolta sabe como é que é. Você despacha ali as equipes e depois você fica só acompanhando, monitorando. Então as pessoas vinham à nossa sala muitas vezes para desabafar. E eu cheguei a uma conclusão, antes mesmo de pensar em ser supervisor, antes mesmo de trabalhar com a supervisão, eu pensei, supervisor tem vida útil. E eu via que supervisor não passava de 2 anos. Por quê? A pessoa ela entrava com todo aquele entusiasmo, vou ser supervisor, vou trabalhar, vou andar. Muitas vezes a pessoa não conhece o que é o serviço supervisor, acha que ser supervisor é legal, que você fica passeando o dia todo. É muito estressante. Então a pessoa não conhece o trabalho do supervisor, entra nesse campo, começa empolgada, daqui a pouco ela está estressada porque o tempo todo você tem que estar saindo da sua zona de conforto. O que é a zona de conforto? Nesse momento agora, você talvez esteja aí sentado em frente ao seu computador,
ou até mesmo acompanhando por um tablet, celular, vendo a sua aula, certo? Você está com a sua água do lado, um cafezinho, dentro da sua casa, onde quer que seja, mas você está confortável, certo? Você está dentro da sua zona de conforto, né? E imagine que você está no posto também trabalhando. Você está ali, você está numa empresa, você tem que ficar em pé 12 horas. Enquanto você está em pé ali, nada está acontecendo, está tudo bem, você está dentro da sua zona de conforto. Imagine que entrou um cara suspeito e alguém passou para você, olha esse cara aí de camisa vermelha aí, extremamente suspeito, tá? Ele tá armado. Opa, você estava dentro da sua zona de conforto, de repente você saiu da zona de conforto, né? Você saiu, você está em alerta agora. O problema aconteceu, você está num grau de estresse, de ansiedade muito grande. Então você saiu da sua zona de conforto. O cara foi embora, você voltou para a sua zona de conforto. Então muitas vezes você vai sair na sua zona de conforto uma vez por dia, às vezes 2 na semana, às vezes 1 no mês. O supervisor, ele sai da sua zona de conforto o tempo todo. Às vezes ele nem saiu de casa ainda. Muitas vezes, eu estava 6 horas da manhã fazendo minha barba, o telefone tocava, era o cliente. Edilan, preciso que você tira esse vigilante daqui agora. Mas o que aconteceu? Ele fez isso, isso e aquilo. Meu dia nem começou, eu já saí da zona de conforto. Por quê? Agora veio um grau de ansiedade e de estresse, ao qual eu vou ter que pensar, antes de sair de casa até mesmo, sobre o que aconteceu, a atitude que eu vou ter que tomar, o que eu vou fazer para resolver esse problema de imediato, que é o pedido do cliente, e o que eu vou fazer depois. Pronto, saí da minha zona de conforto. Aí vou resolver, daqui a pouquinho chega outra alteração. Supervisor, preciso do seu apoio, aconteceu isso e isso aqui no posto. Mais uma vez você saiu da sua zona de conforto. Então, quando você sai da sua zona de conforto, isso aí foi um médico que falou para mim, né, uma vez que eu procurei um cardiologista, fui fazer um check-up, ele falou, olha, a sua profissão, que é a profissão de supervisor, até mesmo a profissão de policial, é uma profissão que muitas pessoas podem vir a ter depressão, ansiedade, problemas de estresse extremo, e muitas têm até síndrome do pânico. Por quê? Você está saindo da sua zona de conforto o tempo todo. O tempo todo você está saindo da sua zona de conforto. Mas antes de saber sobre toda essa teoria de zona de conforto, né? Estou só aqui te explicando por que a minha teoria de que o supervisor tem vida útil de 2 anos. Por causa disso. Eu vi as pessoas extremamente estressadas. Mas por que isso ocorria? Por que ocorria? Não sabia fazer o serviço. O treinamento deles era apresentar o contrato para ele, mas ensinar a resolver os problemas não era ensinado. Então, quando aparecia um problema, parecia um monstro gigante. Não tinha estratégia para resolver o problema, não tinha um treinamento, não tinha noção nenhuma de gestão, é proativo. E isso nós vamos falar muito nesse curso aqui, sobre estratégias que você tem que tomar. Você nunca pode ficar conformado. Tá tudo bem com meus contratos, tá tudo certinho. Não, você tem que pensar onde que você pode mexer. Time que se ganha não se mexe. Mas time que está ganhando pode ganhar de muito mais. Então, às vezes, você pode melhorar alguma coisa. Mas você também tem que pensar, se acontecer alguma coisa, o que você pode fazer? Você tem que pensar antes. E eu consegui aumentar esse nível de tempo que o supervisor dura para eterno. Porque se você sabe fazer, né? Você sabe que eu já falei, né? Até vídeo meu você já viu falando que a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não domina. A partir do momento que você dominou, acabou, você vai fazer aquilo ali para sempre. Aquilo ali para você é normal, é rotina, é cotidiano, aquilo não vai te estressar ao extremo, não vai estressa muito quando a pessoa não sabe o que vai fazer. Quando bate o desespero, ela, o que eu vou fazer agora? Não sabe, não se preparou antes para tomar a atitude do que se deve fazer. Então, quando você for no posto, lembra sempre dessas posturas. Se você achou essa aula aqui interessante, importante, não deixe de fazer as anotações, volte o vídeo, né? O bom de videoaula é isso, que você pode voltar o vídeo e assistir quantas vezes você quiser. Se achou interessante, se achou que é importante para você estar aplicando no seu dia a dia como profissional, você volta e fica assistindo. Você imagina você está fazendo uma aula, né, na sala de aula, que é muito legal também,
onde ali você escuta o professor, de repente sai do foco que ele estava falando, alguém fez uma pergunta que não tem nada a ver, fica desviando, daqui a pouquinho teve a aula toda, mas não teve aula. Você não sabe do que estava falando, você nem lembra mais. Aqui você pode voltar, então se achou interessante, volte. Mas uma coisa que eu quero deixar claro para você, que eu coloquei na última linha aqui, foque na sua rotina diária. Faz o checklist do que você tem que fazer. Com o tempo você vai se acostumar o que você tem que fazer. Então, voltando aqui, quando eu estava dizendo, quando eu levava os futuros supervisores ou inspetores para treinar, a primeira coisa que eu falava para eles, cara, entrou no posto, primeira coisa, além de observar tudo à volta, né, para ver se está tudo ok, se mudou alguma coisa de rotina, pode estar acontecendo um sequestro lá dentro, pode estar acontecendo um assalto lá dentro, pode ter alguma coisa fora do normal acontecendo, então é bom você observar, segurança, supervisão, lembre-se disso, uma supervisão, uma visão além, não entra todo despercebido não, entra observando, tá tudo na normalidade, primeira coisa que faz, vai até o vigilante, tem cara que passa direto do vigilante, tem cara que não gosta nem de olhar para a cara do vigilante, já pega o telefone, finge que está falando com alguém, não, tudo bem, vai, passa direto pelo vigilante, e vai lá no cliente, cumprimenta o cliente. Além de ser feio, ridículo isso, né, você não vai ter o respeito do seu profissional, nem meu. O cara que faz isso não merece respeito de ninguém, né, que é um cara egoísta, que ele não gosta do que ele está fazendo, ele quer se livrar daquele contrato ali, ele não quer tomar conta do contrato, ele quer se livrar, ele quer ir lá, vai no cliente, vai embora. Chega no vigilante, o vigilante quer falar alguma coisa, não, depois você me liga, vai embora, não atende o vigilante mais. Primeira coisa é ir no vigilante, nem que você chega para ele e fala, tudo bem? Não, beleza, daqui a pouco você me passa, beleza? Que eu vou ali, o cliente me ligou, mas eu já estou vindo aqui falar com você. Vai, se você tem urgência de ir no cliente, ou escuta ele no mesmo momento, mas volta, escuta o seu profissional. Escutar, você evita muitos problemas, que talvez ele quer te dar um alerta ali. Então escuta e resolve os problemas e dê o feedback. Foca no que você tem que fazer no posto. Beleza? Então, muito obrigado até aqui e até a próxima aula.